Seja muito bem-vindo a mais um review e nesse vídeo eu quero explicar por que eu risco os meus livros e te incentivar a também fazer isso e mostrar como eu risco os meus livros para te dar uma ideia aí mais geral sobre esse processo. Então se você está curioso sobre isso, quer começar a fazer isso, já tem feito isso e só quer ver outra opinião, te convido a ficar comigo aqui até o final desse vídeo e te convido também, antes de tudo, a se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, assinar o sininho para sempre receber nossas notificações de novos vídeos aqui do review. Então vamos lá, gente. Eu tenho a prática ou o hábito e até mesmo o vício, porque eu não consigo mais ler sem fazer isso, de riscar os meus livros. E quando eu digo riscar, eu estou querendo dizer, na verdade, fazer anotações nos meus livros ou deixar alguns sinais de lembrança para minha memória nos livros que eu estou lendo. Por que você faz isso, Pedro? Tenho 3 motivos básicos. O primeiro deles é que é mais prático. Anotar coisas no próprio livro significa que eu não preciso fazer anotações em cadernos ou no meu computador. Então, por exemplo, se eu gostar de uma citação, eu posso marcar a citação no meu próprio livro, fazer um pequeno comentário sobre ela no meu próprio livro e não precisar transcrevê-la para um caderno à mão ou para um computador, ou nem mesmo precisar colocar a referência da página do livro no caderno ou no computador. Eu posso aqui no livro, de forma rápida, prática, como eu já estou lendo ele, pegar uma caneta e fazer a minha anotação, marcar o trecho do livro, fazer um pequeno comentário sobre ele. Então ele é mais prático, ele é mais rápido. O segundo é a durabilidade ou a segurança das minhas anotações. Então imagine que eu estou fazendo elas num computador ou num caderno, por exemplo. O caderno eu posso perder, o caderno eu posso me confundir, ele pode, sei lá, acontecer alguma coisa com ele, cair água, meu filho pode fazer xixi em cima dele, vomitar em cima dele, qualquer coisa pode acontecer com o caderno e eu vou perder as minhas anotações. Ele pode se desgastar com o tempo simplesmente, as folhas caírem e eu vou perder as minhas anotações. Ou eu vou ter que acumular vários cadernos aqui de tantas anotações que eu já fiz em livros. A mesma coisa acontece com o computador, né? O meu computador pode quebrar, o computador pode queimar o HD, ou preciso trocar de computador, eu vou ter que ficar comprando HDs externos, ficar fazendo pastas no Word, ou posso perder essas pastas, esquecer onde é que elas estão, enfim, né? Eu acho mais durável, mais seguro ter as anotações no meu próprio livro, nos próprios livros que eu tenho. Então os livros estão aqui na estante, eles sempre vão estar aqui, provavelmente, a não ser que eu empreste alguém perca, a não ser que tenha um incêndio aqui em casa, ou que eles realmente se desgastem depois de muitos anos, mas é bem mais improvável isso acontecer do que com cadernos ou computadores. Então eu me sinto mais seguro e minhas anotações ficam mais duráveis quando eu anoto nos próprios livros. Então esse é o meu segundo motivo. O terceiro é pela facilidade de pesquisa. Imagine de novo se minhas anotações estão em cadernos ou no computador. Eu preciso ir até esse material, procurar nesse material uma espécie de índice ou de pastas organizadas no computador, aonde está aquele livro, onde estão as anotações daquele livro, e depois eu vou ter que procurar pelas anotações. Se eu já faço isso nos livros e eu quero a anotação de algum livro específico, é só vir e pegar o livro aqui na estante, em algum lugar, e abrir aqui onde eu quero, procurar pelas anotações que eu fiz, no capítulo que eu fiz, ou procurar pelos pontos que eu marquei, pelas coisas que eu escrevi no livro, a me relembrar da leitura. Isso me ajuda muito a preparar sermões, a preparar aulas, a preparar a apresentação dos livros, a preparar os próprios reviews aqui, porque eu já vou no livro, lá já tem aquilo que eu anotei, e isso facilita muito a minha pesquisa teológica aqui nos meus livros. Então seria por praticidade, por segurança / durabilidade e por facilitação da pesquisa. Por isso que eu anoto ou risco os meus próprios livros. Indico que você também faça isso, se você quer algo mais prático, mais durável, mais fácil de pesquisar, e se isso for te ajudar, logicamente, como me ajuda. Eu sei que tem muita gente que já faz também as suas anotações nos livros, que marca os livros. Eu gostaria de explicar aqui um método que eu tenho para marcar os meus livros. Então vamos lá ver aqui como é que eu faço as coisas. Eu uso, gente, basicamente sinais e palavras. Eu não faço grandes anotações nos livros. Vamos começar pelo ponto central do livro, o ponto base do livro, que seria também a tese do autor no livro. Eu sempre procuro identificá-la, tá? Em alguns livros, isso é mais fácil, o autor diz claramente, essa é a minha tese principal,
esse é meu ponto base, esse é meu pressuposto de partida, ele vai identificar de alguma forma, geralmente na introdução. Eu vou usar aqui para vocês esse livro, que foi o último review que eu gravei, né? A Busca da Santidade, porque ele é um livro mais fácil de se entender, de se encontrar esses pontos aqui, tá? Então, quando eu vou marcar o meu ponto central do livro, você pode chamar de ponto qualquer coisa que você quiser, eu identifico o trecho do livro com colchetes, marcando no início do trecho e no final do trecho, e ao lado do trecho, naquele espaço que fica entre a parte escrita, né, e a borda da página do livro, eu faço a anotação, ponto central, ou ponto base do autor, tá bom? Você pode ver aqui como eu estou mostrando no livro A Busca da Santidade, tanto os colchetes aqui no começo, porque esse é o começo da citação, quanto aqui de lado marcado o ponto central do autor. Então eu tento fazer isso em todos os livros, né? Tem livros que são mais difíceis de você identificar o ponto central, eles não estão tão claros, mas aí é outro assunto. Esse aqui, por exemplo, ele não diz claramente que esse é o ponto central, mas pelo contexto, pelo que ele já disse antes, você identifica até com facilidade que esse aqui é o pressuposto base dele, é o ponto de partida dele, então eu gosto de marcar dessa forma. Da mesma forma, eu marco o ponto central dos capítulos, tá? Então, assim como eu marquei o ponto central do livro, em cada capítulo eu pego ali um trecho, uma citação que está me dizendo o ponto base do autor, o ponto que ele quer deixar claro naquele capítulo, e eu marco ali também com colchetes no início do trecho e no final do trecho, para ficar como separado do resto do livro, né? E ao lado, no mesmo espaço, eu coloco simplesmente ponto, tá? Esse é o ponto do capítulo. Então, para mim, eu só escrevo o ponto e ali eu já identifico que ali está a ideia principal do autor naquele capítulo, né? A ideia que ele está desenvolvendo em todo o livro, mas especificamente naquele capítulo ali, como você está vendo, acabou de ver aí no livro aqui do Jerry Bridges, A Busca da Santidade. Geralmente nos capítulos você tem também os pontos de desenvolvimento, quando o autor expõe a sua ideia principal e depois ele vai desenvolvê-la em alguns pontos, né, em algumas ideias que juntas formam a sua ideia principal, o seu ponto central. Várias vezes os autores pontuam isso nos capítulos, sei lá, o ponto 1, né? 1 ponto, começa a frase, 2 pontos, começa a frase, 3 pontos, 4 pontos, assim, quantos pontos tiverem. Outros autores ou em outros livros pode vir assim, em primeiro lugar, em segundo lugar, e aí você vai identificando. Quando não tem esse tipo de identificação, você pode ver as ideias dos autores ali se desenvolvendo, e você identifica, esse aqui foi uma ideia, agora ele já transitou para outra, e para outra ideia, porque está compondo aqui a sua ideia principal. Então, quando não vem esse um ponto alguma coisa, quando é só em primeiro lugar, em segundo lugar, ou quando não está especificado, eu costumo fazer a minha própria pontuação. Eu boto lá, eu escrevo de lado esse um ponto alguma coisa, e vai começar 2 pontos, 3 pontos, como você está vendo aí no livro de Jerry Bridges também. Então, quando ele vai desenvolvendo a ideia, eu mesmo vou pontuando para me ajudar a entender ou a ver a estrutura das ideias do capítulo, então eu faço isso também numericamente. Eu também costumo identificar ilustrações e aplicações. Quando eu acho uma ilustração muito boa no livro, ou interessante para eu usar nos ensinos, para usar no aconselhamento, ou principalmente nas pregações, ou para entender o próprio livro, né, logicamente, então eu marco também de lado do parágrafo que está a ilustração, ou de onde começou a ilustração, eu escrevo ilustração. E ali eu identifico que é uma ilustração boa. Quando é uma aplicação, quando eu identifico uma aplicação boa para a minha vida, para a vida dos leitores, para usar em pregações, para usar em ensinos, aconselhamento também, eu identifico também da mesma forma ao lado e escrevo aplicação. Então já sei que ali tem uma aplicação que me chamou a atenção, que é uma boa aplicação, eu sei reconhecer que ali está esse conteúdo que vai me ser útil. Então eu faço também essa marcação, essa anotação de ilustração e aplicação. Quando eu quero destacar somente uma citação, né, tô lendo aqui o livro, tô passando aqui meus olhos na leitura, né, fluindo, poxa, cara, que citação interessante, que coisa massa, né, pra gente ficar lendo, relendo, para eu compartilhar com as pessoas, para eu compartilhar nas redes sociais. Então, quando eu quero marcar um trecho simples assim do livro, né, que não é o ponto central, não é aplicação nem nada, é só um trecho do livro, eu uso os sinais de aspas, né? Então eu simplesmente coloco aspas no começo do trecho, aspas no final do trecho, então ali eu sei que tem uma citação que me chamou a atenção, uma citação interessante,
uma boa citação do livro. Quando essa citação é extremamente boa, quando eu quero destacá-la mais ainda, quando é algo que fala assim, cara, fenomenal a visão que esse cara teve aqui, o insight que ele teve, não vi isso aqui em outro lugar, quando é algo realmente assim, eu tenho que me lembrar disso, eu marco com aspas e ao lado eu coloco boa com a exclamação, é assim, boa, cara, muito boa isso aqui, né? Então, marco lá para deixar identificado, para eu achar mais fácil, para destacar uma boa citação. E aí, de vez em quando, pode surgir um trecho aqui no livro que é duvidoso, que você ou não entendeu nada que o autor quis dizer, ou, como eu faço também, quando tem uma doutrina ali, um ensino que você não concorda muito, que parece que o autor disse algo que você não concorda, não cai bem na sua teologia, então eu marco com um ponto de interrogação, né, como se fosse uma dúvida ali, ao lado eu coloco esse sinal, para que eu vá estudar mais sobre isso, ver se o autor falou sobre isso em outro lugar, ver se o autor explicou esse ponto no restante do livro. Isso acontece várias vezes e aí fica mais claro, eu passo a entender, ou coloco outra dúvida maior ainda, né, outro ponto maior ainda, para identificar, né, nesse caso, que o autor me deixou ali com a pulga atrás da orelha, me deixou com algo para pesquisar que eu não concordei muito, que eu preciso ir mais a fundo para entender o ponto de vista dele, ou simplesmente eu discordei dele. Tá? Então eu coloco esse ponto de interrogação, como você está vendo aqui num livro que eu fiz isso sobre cristãos e homoafetividade. E uma última marcação que eu faço são nas notas de rodapé, ou quando eu acho o texto da nota interessante, ou quando a nota está indicando um outro material, um outro livro, um artigo, um outro autor que eu sinto a necessidade de ler, de ir atrás, de conhecer. Então quando aquela nota ali me chama a atenção, eu vou lá, faço uma setinha, como você está vendo aí também no vídeo, e aponto para a nota para que eu vá atrás desse material que foi indicado ou para que eu leia o conteúdo que está na nota, porque ele foi importante para o entendimento do livro, importante para esclarecer alguma coisa aí do trecho que o autor quis colocar na nota. Outro recurso que eu uso extra aqui, né, são esses adesivos coloridos, tá, nos livros, certo? Que apontam aqui para algum trecho do livro. Então deixa eu só mostrar aqui para você como é que funciona. São esses adesivos que você compra em papelarias ou livrarias e eles são assim, tem essa seta que aponta para o trecho aqui que eu quero marcar, né? E ele fica para fora aqui do livro para eu poder identificar aqui todos os pontos que eu marquei. Então eu peguei aqui o livro mais marcado que eu tenho atualmente, que eu achei, e eu faço esse tipo de marcação com esses adesivos para trabalhos acadêmicos, tá? Para leituras acadêmicas. Então eu estou com esse livro aqui, por exemplo, do Leonardo Boff, chamado A Trindade e a Sociedade, que eu usei para escrever um artigo acadêmico sobre a visão trinitária da teologia latino-americana, né? A visão social da Trindade. Então eu marquei muita coisa aqui desse livro e citações que eu coloquei no meu artigo, de trechos que eu precisei para ter as ideias para escrever o artigo. Então eu faço isso porque me facilita ainda mais, com o livro fechado ainda, ver aonde estão os pontos aqui que eu preciso abrir o livro e encontrar as citações e os trechos. Eu gosto desses adesivos aqui para esse fim, porque eu também tento separar os temas pelas cores. Tá? Então o verde aqui é um subtema que está dentro do livro, o azul já é outro subtema que eu identifiquei dentro do livro, o amarelo já é outro subtema que eu identifiquei dentro do livro. Para encerrar, o vídeo já está ficando grande, né? Mas aguenta aí um pouquinho, tem paciência. Eu queria mostrar só as canetas que eu uso, porque eu acho que elas são ideais para isso, tá? Então eu uso esse tipo de caneta aqui, certo? Que é chamada Unipin ou Unipen, sei lá, não sei se isso é um I, sei lá. Essa tipo de caneta aqui, que é da Mitsubishi, tá? Que é da Mitsubishi Pencil. Está aqui para você ver a caneta. Eu acho que você conhece, talvez você nunca viu, são canetas que se vendem aí nas livrarias e papelarias também. Por que eu uso essas canetas? Porque elas são muito boas. Se você pegar aqui a ponta dessas canetas, elas são pretas, né? E elas não soltam muita tinta. Então elas não são aquelas canetas que borram, né, a página, e nem aquela caneta que a tinta atravessa a página para o outro lado, ou mancha a página que está atrás. E o motivo principal que eu uso essas canetas é pela ponta das canetas. Então se você perceber aqui, essa aqui é uma 0.1. E eu uso também a 0.3, que são pontas bem finas. Eu não sei se vai dar para ver aí. Deixa eu ver se eu coloco minha mão aqui, para dar para você perceber aí. São pontas finas que permite que você faça anotações entre as palavras, de maneira a não
bagunçar as palavras, não botar o risco em cima das palavras. Você pode fazer os seus sinais e escrever também do lado do livro com pouco espaço, tá? E são pontas que facilitam essa anotação nos pequenos espaços do livro. Então é por isso que eu uso essas canetas aqui. É isso, pessoal. É assim que eu risco os meus livros, é assim que eu faço anotações, melhor dizendo, nos meus livros, e isso tem me ajudado. Eu tenho virado quase dependente dessas anotações. Não consigo mais ler sem fazer essas anotações. Tem sido muito bom para mim, muito bom para absorver os conteúdos, para memorizar alguns conteúdos, para voltar aos livros quando eu preciso voltar e também para fazer meus trabalhos aqui acadêmicos. Então, se você não faz isso, queria indicar que você fizesse, crie aí o seu próprio método da sua cabeça, use algumas ideias que eu dei aqui, e se você já faz, continue fazendo, aprimorando, como eu estou aprimorando, né? Daqui a pouco eu já vou inventar outra coisa aqui para me ajudar ainda mais, vou descobrir aquilo que me facilita ainda mais, e a gente vai crescendo nessa leitura e anotações nos livros. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e te dê muitas leituras edificantes. Valeu, galera!